Oi, gente, boa noite. Lucas, já vou te convidar aqui. Rio. Ah, rapidinho ele já aceitou. E aí, Lucas, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol, tudo bem? Tudo, tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá me escutando também direitinho? Ah, então tá bom, tô sim. O pessoal tá entrando aí. Ó, já entrou uma pessoa aí que eu acho que vai ajudar a gente. Tô desconfiada que a gente vai dar uma chamadinha nela aí no meio da coisa, que ela entende tudo sobre PAC e calibração. É um dos programas de autocontrole aí nas indústrias de produtos de origem animal. Vamos ver quem mais aí a Bacana. gente consegue para ajudar a gente, porque o assunto é polêmico, cheio de dúvida. Eu falo que metrologia é assunto de doido, sabe? Que isso, né? Não, sou. É um pouquinho, vai, Lucas. É sim, é um Ah, pouquinho. mais ou menos. Um pouquinho rola, né? Ô, Lucas, eu queria te agradecer de cara de ter topado, né? A gente foi engraçado como a gente começou esse contato, né? Eu recebi Uhum. um comunicado, um anúncio a respeito de um curso e que a MQT, né, que é onde você trabalha, ia ministrar. E é um curso que eu já fiz, não com a NQT, fiz com outra empresa há uns anos atrás. Para mim foi muito válido, foi inclusive na época que eu estava fazendo a minha pós-graduação em análise de alimentos, e para mim foi muito válido, abriu muito a minha cabeça a questão dos conceitos da forma como foram discutidos. Eu percebi nessa ocasião que era mais complexo e mais ampla a questão do certificado de calibração e de todo o trabalho que estava envolvido para ter esse certificado e depois que esse certificado é emitido. Então, abriu muito a minha cabeça. E aí, dentro do que eu me proponho todos os dias aqui no Instagram, que é a questão de dividir com as pessoas aquilo que é bom para mim, funciona para mim, que é útil para mim. Então, eu falei, pera lá, eu vou ter que falar desse curso. E aí a gente começou a conversar, né? E aí Uhum. acabou que a gente lembrou que a gente já se conhecia quando eu trabalhava em outro lugar e você trabalhava em outro lugar, e teve uma história muito engraçada, porque eu me lembro que eu contratei o serviço dessa outra empresa que você trabalhou, foi quando você foi fazer o trabalho na empresa que eu trabalhava. Passou um tempo, eu ia contratar um outro serviço. Eu falei, dá para mandar aquele menino? Porque deu certo. Ele conversou com a gente aqui, ele explicou. Ah, ele não trabalha mais aqui. Tá bom. A gente foi super bem atendido na época, né? Mas aí, como que Uhum. o mundo dá voltas? E a gente acabou se E hoje, reencontrando de novo de uma forma inesperada. E aí, desde que a gente voltou a conversar, e você tem me ajudado bastante, tem participado bastante assim de algumas dúvidas que eu tenho recebido, porque eu não sou especialista em metrologia, né? A uhum. metrologia é um dos aspectos do trabalho que eu faço hoje. Então, eu queria te agradecer a disponibilidade, a generosidade sempre, desde então, e falar que é muito bacana saber que a gente pode contar com uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. Porque todo mundo. Gente, vocês vão perceber. O Lucas fala, igual eu falei, metrologia é coisa de doido. Ele, não, que é isso? Tipo, já defendendo o lado dele, né? Não ele. Ele não queria que a gente não achasse que ele era louco. Ele só tá falando que metrologia é fácil, é coisa porque ele gosta do que faz, né? E estuda sempre, né, Lucas? Que eu acho que isso que é o Não, mais importante em qualquer profissional, né? é. Também queria te agradecer, Carol, pela oportunidade, né, de estar aparecendo aqui, né, e tem que estar tendo esse bate-papo, né, porque a gente recebe muita dúvida, a gente sabe, né, como é que às vezes os clientes têm alguma dificuldade, né, em estar achando, né, normas e buscando o que que eu preciso calibrar, o que que eu preciso fazer, né, o que ele é cobrado, né. Então, assim, é um assunto importante da gente discutir, né, para o pessoal ter um embasamento, ter saber aonde buscar essas informações, né. Eu espero, inclusive, Lucas, que daqui a um tempo, né? A gente está fazendo essa live hoje, ela fica gravada, a gente divulga ela depois para que mais pessoas tenham acesso. Eu sempre brinco com o pessoal, compartilhe com os coleguinhas, fala aí, porque isso é dúvida de muita gente.
Então, assim, eu espero Aham. que daqui uns dias você fale para mim assim, ai, Carol, sabe uma coisa que a live ajudou também? O pessoal tá sabendo o que pedir. Porque o que eu percebo muito, e eu já fiz isso, tá? É que quando a gente vai contratar um serviço de calibração, na nossa cabeça de usuário, a gente acha que é só assim, ah, eu vou ligar lá e vou falar pro cara, eu quero calibrar um termômetro. E num passe de mágica, ele aperta um botão e ele calibra um termômetro sem me fazer nenhuma pergunta. Afinal de contas, eu estou contratando alguém para resolver o meu problema. E não é bem assim. Então, um dos objetivos, uma das minhas vontades com essa live hoje é mostrar para todo mundo que vocês não precisam, quem está ali no batidão da indústria, não precisa ter o nível de conhecimento, por exemplo, que o Lucas tem, mas precisa entender o nível de informação que a gente tem que passar para prestadores de serviço como o Lucas, para a gente ter no final da história todo mundo satisfeito. Não, há não muito tempo eu convivi com pessoas que contrataram um serviço dentro de metrologia e foi entregue para elas um negócio completamente diferente, sem embasamento. E aí a gente vai falar assim, poxa, mas a empresa que foi contratada não tinha obrigação? Na verdade, não. Ela te passa um negócio, você fala que aceita, né? Ah, eu vou fazer isso. Você fala que aceita, ela vai lá, não faz aquilo, inclusive nem o que ela falou. Mas você não cobrou, você estava lá. Então fica aquela história, fica um monte de gente sem informação e a gente tem que saber o profissional que a gente contrata, tem que conhecer bem para não levar gato por lebre. Não tem como você cobrar de alguém alguma coisa bem feita se você não tem noção de onde está passando isso, como seria o bem feito. Então, a minha grande vontade, né, o que me motivou a te convidar é justamente isso, melhorar essa comunicação, para que você consiga entregar um serviço de qualidade que atenda o que o cliente de fato precisa e para explicar para o pessoal da indústria como que eles têm que conversar. Qual que é o idioma que tem que ser usado aí quando a gente fala de metrologia, tá? Vamos Então, ajudar. Carol, igual você falou, né? Tem muita gente que às vezes quer fazer um serviço, mas não tem o conhecimento, às vezes recebe um pedido que tem que fazer algum determinado equipamento, alguma coisa, e não sabe aonde buscar, não sabe o que fazer. Né? É igual você falou, acontece de receber alguma coisa, é importante a pessoa ter, pelo menos, ela não precisa saber fazer, mas pelo menos entender para poder acompanhar um serviço. Né? É igual você falou, não adianta a pessoa me mandar, seu Lucas, eu tenho que calibrar uma balança. Poxa, mas você tem que falar, você vai calibrar qual balança? Uma balança analítica? Uma balança analítica? Qual que é a capacidade dessa balança? Entendeu? Para a gente poder começar a ter uma conversa e poder executar um serviço ok. Entendeu? Dentro do que você está sendo cobrado. Então, Eu acho. assim, pode ir. Aí, de repente, você pergunta para a pessoa, assim, por exemplo, né, no caso da balança que você falou, mas o que que você pesa nela? Qual que é a faixa de massa que você usa essa balança para pesar? E às vezes a pessoa não consegue entender o porquê que é. Nossa, mas você perguntando demais, vem aqui e faz o serviço. E não é assim, porque tem procedimentos diferentes, né, Lucas? Não é nada Claro. inventado. Não, tem todo um procedimento, tem todo um preparo para a gente fazer esse atendimento ao cliente, né? Então, assim, da mesma forma que a gente se prepara para prestar um bom atendimento ao cliente, a gente precisa que o cliente se prepare para receber a gente, né? Porque, usando o exemplo da balança, se você me fala de uma balança analítica pesa ali 200 gramas. E se você não me passa essa informação que é somente uma balança, eu preciso separar padrões diferentes para levar ali. Então, eu posso levar um jogo de peso de 500 gramas ali, eu posso ter que levar até 100 quilos, 200 quilos. Então, até nisso, a gente precisa ter essas informações para passar um orçamento coeso, né? Não ficar lesando o cliente, para o cliente não ter uma surpresa e ser justo também para a nossa empresa. Claro. Bom, vamos começar com uma coisa que dá muita polêmica e eu queria ouvir
o seu lado metrológico e eu vou falar o meu da indústria, tá? Aham. Calibração e aferição. Vou dar um exemplo de laboratório. Tem um procedimento, todo laboratório tem assim, calibrar o pH-metro não sei quantas vezes no dia, calibrar o crioscópio não sei quantas vezes no dia. Isso não é calibração, né, Lucas? Conta para mim o que é calibração sob o ponto de vista da metrologia. Então, o termo calibração, né, é o quê? É a gente fazer uma comparação com um padrão referência, né? E a gente escuta muito, né, aquele termo aferir, que é um Também. termo usado antigamente, que não faz mais parte do vocabulário internacional de metrologia, né, o VIM. Uhum. Então, assim, no nosso ramo, a calibração é isso. É a gente pegar o equipamento e comparar com o padrão, né, com, com esses erros conhecidos, né? E outra coisa que às vezes a pessoa também pensa muito é que a calibração vai resolver o problema dela. Ah, meu equipamento está estragado. Mandei calibrar, vai voltar funcionando. Entendeu? A calibração não melhora e nem piora esse equipamento. Ele apenas vai te mostrar o seu desvio e aí com esse relatório você vai poder pegar e definir se aquele equipamento vai atender ou não o seu processo, né? Eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo quando a pessoa fala, mas que não voltou. Eu falei, igual você vai no médico, você faz um exame de sangue, aí o seu colesterol está alto. Só de você ter feito aquele exame, o seu colesterol baixa? Não, né? Você tem que Exatamente. tomar uma medida para poder pegar e resolver esse problema, né? É que as pessoas confundem. Imagina, se elas confundem que calibração. E aí, na indústria, a gente usa o termo aferição, que é comparar. É como se fosse uma calibração não intermediária. A gente tem que tomar até cuidado com os termos, né? Porque o VIM traz muitas Uhum, coisas. Mas a aferição é quando você tem alguma coisa que não tá, algum padrão que não está na rotina, e aí você compara. Você conhece o erro de alguma coisa, você compara com o seu instrumento. Por que não é chamado uhum. calibração, né? Por que eu não calibro de verdade um pH-metro? Por que eu não calibro de verdade um crioscópio? Porque nem as condições do ambiente ali são controladas, que é uma das exigências para se falar em calibração, né, Lucas? Isso, Que é o correto. controle e conhecimento das condições ambientais. Tem todo um procedimento, tem um controle ambiental para você fazer, você, né, você tem a metodologia que tem que ser usada, né? Aí essa metodologia gera um resultado que a gente para poder gerar um certificado para você poder entregar ao cliente, né, para o cliente poder apresentar em alguma auditoria, alguma coisa. Então, pessoal da indústria, para ficar bem claro isso aí para vocês, o que vocês contratam as pessoas, as empresas, para fazer para vocês pode ser uma calibração. Qualquer procedimento que você faça rotineiramente na sua indústria, no seu laboratório, é uma que a gente chama de aferição, mas que nem faz mais parte do vocabulário internacional de metrologia, tá? Que é, Uhum. é uma comparação intermediária. Tem um termo, eu não vou lembrar agora, eu acho que ele está no DOCSIGEC 036, quando ele fala de balança. Mas eu não vou lembrar o termo agora. Até dou uma pesquisada aqui. Agora Que também não vou seria lembrar de essa cabeça, não. comparação sem controle de. Eu acho que é no DOCSIGEC 036. Eu não lembro, porque quando eu trabalhei com acreditação na 17025, Aham. a gente nossa, eu li tanto documento do Inmetro que eu até confundo, mas não tem problema, porque todos os documentos que você faz na indústria, você pode colocar uma definição. Então não tem problema nenhum você colocar lá assim, a aferição, é a comparação usando recursos, né? Daqui a pouco eu vou chamar a Milana para ajudar a gente aí, como é que faz para tratar isso no parque. Mas antes disso, a gente já definiu, já diferenciou aí o que seria a calibração, né? Que é o serviço prestado por uma empresa contratada, e a questão da aferição, que é um termo que a gente na indústria ainda usa bastante. Uhum. Primeira coisa, eu queria que você me contasse se isso já aconteceu ou se é só na minha cabeça.
você meio que deu exemplo aí do médico, né? Aí a pessoa Aham. te mandou o termômetro, falou para você assim, calibra para mim. Você foi, emitiu o laudo, acabou. E aí ela recebe uma não conformidade porque não tá batendo alguma coisa, dá um trem errado, e ela fala assim, mas o meu produto tem certificado de calibração, que é a história, né? Fez o exame, tá tudo bem. E aí, É. alguém já te cobrou disso? Já te ligou alguma vez? Falou assim, Lucas, você falou para mim que estava calibrado, o negócio tá errado. E aí? Não, a gente já aconteceu o caso sim comigo, entendeu? Isso acontecer. E a pergunta que eu fiz, você fez a sua análise do seu certificado? Você consultou o desvio do seu equipamento, se ele vai te atender, né? Porque a gente, né, não tem lugar que a gente tem que colocar tolerâncias e critérios no certificado, né? Essas coisas é tudo acordado e definido junto com o cliente. Então, se o cliente manda para a gente, ô, Lucas, eu preciso de. Meu equipamento pode ter um desvio de tanto, a periodicidade vai ser tanto, aí a gente acorda isso tudo e vai vir constando no equipamento. Né? A questão do critério de certificado é bom, né, para vocês que estão no laboratório, as coisas que é mais fácil você visualizar ali, você ter que ficar olhando um por um e vendo se está aprovado ou não dentro do seu critério, né? Então, já aconteceu do isso comigo já, mandou, aí chegou na Bravo, né, auditoria, ainda? bravo comigo porque o equipamento estava fora, e eu falei, mas vamos abrir o Mas eu te certificado. contei, né? Aí, vamos abrir o certificado. Você fez a análise? O desvio te atendia e tudo? Ah, não, não olhei. Eu falei, então, não é. A culpa não é minha. Eu peguei, eu fiz o trabalho e te mostrei que seu equipamento estava com desvio, Você que não olhou, né? né? É, E aí, por né? isso que eu acho importante a questão do treinamento, da pessoa aprender a fazer a avaliação do certificado de calibração. Porque eu estava falando isso num treinamento que eu dei semana passada. E isso vale para muita coisa. É igual, tipo assim, eu comprei tal reagente, tal insumo, ele vem com laudo, mas você nunca olhou o laudo. Ou então você está colecionando aquele monte de papel e você nunca fez nada com ele. Então, analisar os documentos que a gente recebe dos nossos fornecedores e dos nossos prestadores de serviço é importante, pessoal. Não é exatamente o que o Lucas falou. Não basta fazer o exame para o seu colesterol ficar bom. Se tiver ruim, você tem que tomar alguma medida, mas você precisa saber. Eu conheço gente aí que faz exame e nunca abre o exame também, porque na verdade não quer saber o que tem ali. Então, acho que o certificado de calibração vai nessa também, entendeu? A pessoa continua na É, ignorância, que o açúcar dela não tá bom e continua descendo a lenha no doce, né? porque assim, se você mandou o seu equipamento para fazer essa calibração, né? Então, assim, a gente tem que parar de um pouco de só fazer porque a norma manda, só porque alguém me mandou. A Azul. gente né? É importante você fazer. Pensa, você precisa de você vende um produto, você sabe lá se sua balança tá certa, né? Pô, faz a calibração para você ter uma noção se seu equipamento está pesando, né? Tá correto, tá apresentando os valores ideal ali para você trabalhar, né? Porque você pensa do lado financeiro da empresa. Olha se ela está pesando para mais o erro, aí você tá tendo prejuízo. E se tiver pesando menos do que o que você vende, a empresa pode acabar tomando uma multa porque Levando tá para falando que vende 1 quilo e te entrega 800 gramas, É o Procon, né? hein? Então, assim, para você ver como é que é uma coisa que abrange bastante, né? Não é só questão de só vou fazer Atendimento de porque norma, né? alguém me cobrou, né? É bom para o processo industrial isso. A Lila mandou uma pergunta, Lila, deixa eu ver o nome aqui, Lila Schmidt. Ela mandou uma pergunta agora que era, inclusive, faz parte do próximo questão que eu ia te perguntar. Frequência de calibração. De quanto em quanto tempo eu preciso calibrar os meus equipamentos? Aonde isso está escrito? Aonde eu acho qual é a frequência de calibração de um termômetro, de uma balança, de uma autoclave? Onde que está escrito isso? E aí, consequentemente, qual que é a validade? Quando você, Lilian, desculpa, Lilian, qual que é a validade de um certificado? Qual que é o padrão disso, Lucas?
Então, essa questão da periodicidade é determinada pelo cliente, né? O cliente determina isso. Aí o cliente, a gente tem que ver os seguintes fatores, né? A gente tem que ver a condição onde o equipamento trabalha, né? O tipo de equipamento, qual que é a importância dele no seu processo, se é uma coisa muito importante que impacta direto no seu processo. Então, essa questão de periodicidade, quem determina é o contratante, entendeu? Então, até nisso, a pessoa tem que ter né, um respaldo ali, tem que analisar para saber a questão disso. Porque às vezes você tem um equipamento como laticínio, né, muito úmido, né, está lavando toda hora ali um termômetro, um manômetro, né, as coisas. Então, estraga. Aí você vai definir isso de acordo com o processo de cada empresa, né? E me fala uma coisa, já aconteceu, você meio que contou, mas parece que guardou o segredo. Já aconteceu de chegar um equipamento estragado para você calibrar e aí você falar assim, ó, não rolou. Como? Já Deu uma aconteceu de picada. você receber algum equipamento que estava estragado, não estava funcionando para calibrar, e aí você teve que falar para o cliente, ó, não rolou, tá estragado. Já aconteceu. A gente, quando recebe o equipamento estragado, né? Equipamento que não tem condição de nenhum Nem de reparo, usar, quem nada dirá de calibrar, né? de usar, a gente reprova, né? A gente não faz serviço, a gente coloca uma etiqueta, que o equipamento não tem condição de uso, informa o cliente e devolve para ele. Da mesma forma, a gente, quando vai em campo, já aconteceu da gente sair para ir longe, atender um cliente, chegar lá, o equipamento não está funcionando. Não tem jeito de fazer o serviço. Não tem jeitinho. Entendeu? Não faz. E aí eu acho que eu já vou puxar o gancho para um outro programa de autocontrole, que é o programa de manutenção preventiva e manutenção corretiva, né? Isso faz parte de um dos programas de autocontrole. E às vezes a gente, justamente isso, você vai mandar um equipamento para fazer uma calibração que ele nem passou por uma manutenção preventiva, né? Às vezes ele não está estragado, mas está quase estragando. Faltava só ir sair de casa para acabar de estragar. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque ele não faz manutenção preventiva. Então, muito do que você falou, né, Lucas? As condições de uma indústria de alimentos, na grande maioria delas, carne, leite, é úmida, tem impactos fortes, tem oscilações de temperatura ali durante o processo. Isso tudo vai impactar na periodicidade da calibração e também na necessidade de manutenção preventiva, né? Eu vou ver se a Milana está aqui para ela falar um pouco com a gente, para ela ajudar a gente nessas perguntas, especialmente da questão da calibração, dos packs, tanto de calibração como de manutenção, tá? Mas Beleza. antes, a Lilian mandou outra pergunta. Termômetro a laser tem calibração, Lucas? Dá para calibrar? Tem sim. A gente consegue fazer a calibração, sim. Eu vou dar uma Pode. dica para vocês que às vezes não é só uma questão de ser calibrado, tá? Então, É. beleza, dá para calibrar um termômetro a laser? Dá. Mas qual é a aplicação desse termômetro? Qual que é? Você consegue dizer para gente o que é, para qual é a recomendação de uso de um termômetro a laser? Para que tipo de medição? Então, é igual assim, tem muito lugar que usa em câmera fria, usa, né, numa superfície. O termômetro laser é para medir uma superfície, né? É para medir superfície. Então, né, eu vejo a gente fazer uma medição rápida, alguma coisa assim, né? Então, o termômetro laser é basicamente para isso, né? Às vezes, às vezes eu entrei em debate com uma pessoa, a gente estava discutindo isso pelo seguinte, estava num tanque, e aí o pessoal media o tanque, o produto do tanque, ali com laser. Aí a gente estava questionando, aí estava
então. Ela tá falando, porque o Tá dando uma termômetro, laser, travadinha, você Lucas. Peraí, aí o pessoal tava tá travando? medindo o conteúdo do tanque com o termômetro a laser. Isso. Melhorou? Acho que eu Melhorou, melhorou. travando aqui um pouquinho. Então, É. aí a, o termômetro laser estava medindo o quê? A superfície, né? E a termorresistência estava dentro do tanque medindo o quê? Medindo ali lá dentro do líquido mesmo, né? O líquido gerando e tudo. Então, às vezes, o termômetro não vai conseguir ter a mesma penetração ali que você colocar uma termorresistência ali, né, para poder fazer a leitura. Então, assim, Eu vejo no meu muito. ponto de ver, Pode falar. no meu ponto de ver, eu acho que o termômetro laser é, é mais indicado, assim, para quando você tem que fazer uma medida numa superfície, alguma coisa assim, entendeu? Ou de um ambiente, porque o que eu vejo do É. laser é que tudo, aonde aquele raio passar, ele vai considerar a temperatura. Então é diferente, por exemplo, você vai coletar uma amostra num silo, uma amostra de leite num silo, aí você vai e deixa Uhum, escorrer. Não dá para você pegar jogar na parede do silo, ou mesmo abrir a escotilha e olhar, tem toda uma interferência. Você tem um termômetro uhum, espeto, tem espeto, né? Mais recomendado é espeto por conta de contaminação de risco físico, risco físico. Então, é muito aham, mais seguro, é muito mais representativo, né? Vai dar uhum, menos diferença, por exemplo, do que o sensor do tanque. aham. É, aí tem gente que fala para mim assim, mas e se for para análise microbiológica? Uai, gente, um alquim 70 ali, antes de inserir, dá tudo É. certo, entendeu? Então, tem cuidados que você pode tomar e não precisa comprometer a sensibilidade da sua medição, a curiosidade da medição ali, né? Uhum. Entraram duas perguntas aqui, Lucas. A primeira, a Lilian, hoje tem etiquetas próprias para ambientes úmidos, porque as que eu conheço, as etiquetas de calibração, os lacres, né? Geralmente não duram muito. Entendi. Então, a nossa empresa, por exemplo, a gente tem, né, a gente pro- procurou melhorar essa questão da etiqueta justamente por isso, que a gente vai e faz aquela etiquetinha manual lá quando a gente está fazendo a calibração externa, né? E aí acaba que com o tempo desbota, solta, principalmente em laboratório. Você faz uma pipeta, alguma coisa assim, equipamento que lava muito, acaba soltando. Então, até voltando naquele tópico que você estava falando em questão de do que contratar a empresa, a gente pede muito para os clientes mandar para a gente a periodicidade e a tag do equipamento. Porque a gente faz? A gente já imprime as etiquetas e já leva elas impressas. E aí, assim, depois que a gente mudou essa metodologia nossa, né, para identificar os equipamentos, melhorou consideravelmente essa questão de reclamação das etiquetas a pagar. Que aí fica Em vidraria acontece muito mesmo. fica uniforme, né? Porque aí não vai dar a letra de cada um tem uma letra bonita, tem uma letra feia, você não entende, né? Garrantinho. E, e dura, né? Não solta. Vidraria é difícil, que mesmo que você coloca com uso, às vezes vai para a estufa para secar, aí faz uma análise, às vezes usa um produto um pouco mais corrosivo, né? E tudo, às vezes acaba soltando. A gente até sugere, quando a gente recebe, a gente pergunta para a gente se não quer que faz a gravação, que aí pelo menos tendo a tag, se soltar a etiqueta, num determinado momento você precisar de mostrar um certificado, fazer alguma coisa, você tendo a tag ali, você vai lá e pega o certificado do equipamento. Então, hoje você tem a condição de fazer essa gravação, por exemplo, em vidraria, e com o número do certificado ou com a tag, e para a gente associar ali, rastrear isso a um certificado. Hoje você consegue fazer isso. Isso. Aí a gente geralmente, quando faz a Legal. gravação, a gente grava a tag, porque o certificado, todo ano que vai fazendo as recalibrações, o número do certificado muda. Então, Sim, senão ia ter, verdade. então, A tag ia do ter documento. ia ter um texto de certificado, o histórico todo, né? Aí a gente acaba Riscando, né? fazendo só a tag. Certificado 2 risca para escrever o 3, É, acabou a pipeta, nós acabou o não coube espaço, a pipeta tudo. está viva. Ô, Lilian, a empresa que o Lucas trabalha chama MQT Service.
tá? Depois, se você esquecer, você me pergunta no direct que eu te falo. É bacana perguntar, né? Porque, afinal de contas, tem que ter opções aí. Tem uma outra Uhum. pergunta aqui da Elaine, eu já chamo ela de Nena, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente tem se falado, né? Qual a variação permitida do termômetro certificado para o de uso? Ô, Nena, você quer saber, tipo assim, quando eu tenho o termômetro certificado e eu vou aferindo no nosso termo da indústria, comparando ele com os de rotina, até quanto que pode ter de diferença? É isso que você quer saber? Só confirma para mim se é isso mesmo, que daí eu e o Lucas a gente vai conversar. Eu tenho uma posição sobre isso e acho que o Lucas também. Provavelmente vai completar. É, você falou uma coisa, Lucas, no começo, que era assim, tem que calibrar aquilo que é impactante no seu processo. Hoje, o que que você enxerga? Você atende laticínios, você atende laboratórios de controle de qualidade. O que que você enxerga hoje como assim, não, esse tem que calibrar? Com certeza tem. O que que você sugere para o cliente definir qual que é a importância daquilo ali? Ô, Carol, assim, é igual você falou, né? A gente atende muitos clientes, né? A gente atende diversos clientes. Então, às vezes a gente vê uma coisa em que um faz, que o outro não faz, né? Aí é até meio difícil a gente falar assim, ó, isso aqui tem que calibrar, aquilo ali não precisa. Então, quando alguém me pergunta isso e tudo, a resposta mais coerente é assim, tudo que impacta no seu processo, né, que tem um impacto ali na sua produção, sua qualidade, né, Ih, Lucas, você a travou. gente E é para deixa, causar suspense. Tudo aquilo que é, impacta no seu processo, aí você trava, e a gente não sabe o resto, ó. deixa eu reiniciar aqui, só um minuto. A gente já faz a pergunta para ele, tá? Deixa ele só reiniciar a dele aqui, que ele tá travando, acho que até para ele. Deu certo? Vê se melhorou. Acho que sim. Às vezes oscila o horário também, eu não sei como que tá. Você tá em Juiz de É, Fora, né? tô, tô. Aqui em Barbacena já deu uns trovões, uns relâmpagos hoje. Eu acho É, que deve estar meio complicado por conta disso. A Nena falou que é aquilo mesmo que ela. Bom, primeiro vamos lá. Qual que é a resposta que você dá para o cliente quando ele te pergunta o que que você tem que calibrar? então, a gente, né, orienta o seguinte, a gente fala, pede o cliente que ele tem que fazer, a gente orienta ele a calibrar tudo que impacta no processo dele, né? Tudo que impacta. Então não adianta eu te falar que você tem que fazer isso ou fazer aquilo e tal. O cliente tem que ver tudo que impacta ali no processo, na qualidade do equipamento ali, para ele poder definir o que ele precisa calibrar. Claro, tem as normas que mandam, né? Você tem que fazer a calibração disso, tem que fazer a calibração daquilo, né? Mas o mais coerente é isso. É o cliente pegar e fazer essa análise do que é importante ali. Poxa, se esse equipamento falhar, vai interferir no meu produto? Se esse equipamento aqui não tivesse aqui, eu ia conseguir fazer aquilo, né? Se essa temperatura aqui do controlador estiver errado, eu vou pasteurizar meu leite direito? Então, assim, ele tem que estar por dentro também do processo dele para ele poder definir isso, né? Entendi. É, E aí eu acho que, sob o ponto de vista da segurança dos alimentos, que é a minha especialidade, pessoal, a dica é a seguinte: isso aqui impacta em segurança de alimentos? Impacta. Vai ter alguma etapa na frente que talvez esse impacto seja amenizado? Não. Então, isso aqui não tem como discutir, tem que ser calibrado, preferencialmente calibração RBC, tá? Que é um nível de confiabilidade, de rastreabilidade importante para a gente. E
pensar realmente nisso, porque eu acho que a principal preocupação é essa. Essa é a prioridade zero, calibrar tudo aquilo que impacta na segurança do alimento. Calibrar Uhum. aquilo que vai impactar economicamente. Se tiver uma falha nisso aqui, você vai perder quanto de produto. Por exemplo, indústria de sorvete. Né? Você tem uma oscilação de temperatura muito grande que seu termômetro não está verificando, você vai começar a ter cristalização no sorvete. E aí você perde em qualidade, você vai ter devolução de mercado. Não impacta na segurança do alimento que você está fornecendo, mas impacta na qualidade e vai te gerar um prejuízo, reclamação de consumidor. Então, prioridade. Se a segurança era a prioridade 1, 0, essa vai ser a prioridade 1. E assim por diante. Uhum. Vamos tentar responder a pergunta da Nena, a gente já volta. O pessoal costuma ter, né? Eu acho que isso é uma questão até de você de gestão de custo mesmo. Não dá para ter tudo calibrado no batidão de, por exemplo, termômetros, né? Uma indústria tem quantos termômetros digitais, tipo espeto, enfim, quantos. Imagina você calibrar todos, aí quebra um, quebra outro. É um negócio que é muito sensível, por melhor que seja a marca, ele é sensível, porque coloca em tanque molhado, vai no frio, vai no quente. Então é um negócio assim, é um consumível o termômetro, né? É diferente, por exemplo, de um PT-100, um controlador. É diferente, é um negócio mais por batidão. Então, normalmente, o que as empresas fazem? Elas têm um termômetro com certificado, ou seja, com o erro conhecido de referência, e elas têm aquela programação, aquele cronograma de aferição dos de rotina. O que a Nena quer saber é até quanto é aceitável a diferença. Você tem um termômetro calibrado e ele está dando uma diferença quando você faz a leitura com ele e com o de rotina, está dando uma diferença 2, 3, até quanto isso é aceitável. E aí a gente tem que considerar várias coisas, né, Lucas? Tem. Aí, isso aí a gente volta de novo naquela questão igual da periodicidade. Para você tem que ver a questão do seu critério, do seu processo. Até quanto seu critério aceita de desvio, né? Seu processo. Então você já tem que começar por aí. Aí agora eu vou comprar um equipamento. O equipamento que eu comprei, ele está dentro do que eu preciso de desvio? Porque não adianta você ter um desvio, vamos falar de um termômetro. Você ter um desvio de 2 e comprar talvez um termômetro lá que a divisão dele já é 2. Entendeu? Então, assim, essa questão de até quanto é permissível, você tem que fazer uma série de análises para você definir o quanto o seu equipamento pode ter de desvio. Então, o meu processo lá me permite 3 graus, e o meu termômetro está errando 1 grau. Então, assim, esse erro ali, ele ainda não está, ele não vai me impactar tanto no meu processo, entendeu? Então, essa questão do desvio, o cliente, né, a pessoa da qualidade, ela tem que ter isso em mente para poder passar para a gente. Que aí até uma questão, né, a gente gosta muito de trabalhar com parcerias, né, com empresas, que eu acho que né, não é só, a gente leva muito para o lado não só de chegar e atender e pronto, acabou, né? A gente gosta muito de trabalhar ali em parceria, ajudando, né? Então, poxa, tá fora aqui seu equipamento, ó, vamos tentar melhorar, pô, conversa com o cliente, pergunta, orienta, ó, vamos comprar um equipamento assim, vamos tentar trocar esse aqui para poder melhorar, entendeu? É a troca de informação, né? E aí, Nena, vale Uhum. lembrar que você tem que considerar o erro do seu termômetro de referência também, tá? Isso. Você tem se ele já está errado 2, na hora que você for comparar, você tem que considerar isso, tá? Não pode esquecer, não. Eu falo, cola a etiquetinha aí, gente, com o erro do termômetro, para ninguém esquecer, porque às vezes o pessoal esquece, né? O certificado não ficar rodando toda hora, cola nele ali para você fazer o desconto também aí. Isso. E até na É, hora, né, Carol? Até na hora de comprar o equipamento também, avaliar o equipamento que está comprando para ver se o erro que o fabricante garante ali também vai te atender, né? Porque vai da classe do equipamento que você está comprando também, né? sim, sim. Então, você. Eu passei por uma situação com analisador de cloro, tá?
a gente estava tendo a mesma medição, muito próximo do limite. Mas, na verdade, como a resolução dele era menor do que eu precisava, estava dizendo 2, mas na verdade estava 2,5. Só que o meu equipamento não registrava isso. Então, eu estava fora e para mim estava tudo bem. Eu estava no limite superior e pronto. Né? Então, tem Uhum. a questão da resolução também do instrumento é muito importante. Tem que estar dentro dos seus limites e dos seus requisitos. Respondeu, Nena? Ficou claro? Conta pra gente aí. A Adriana também mandou uma pergunta. Se eu tenho um termômetro com diferença de 2, por exemplo, e vem um fiscal e usa um termômetro, como ele vai falar? Como você vai falar para ele que tem que fazer para explicar? Ele vai aceitar? Ele tem que aceitar, né? Se o seu existe o erro, você conhece o erro e aí você desconsidera ou considera aquele erro, tá? O que precisa ficar claro para todo mundo é exatamente o que o Lucas falou. Você pegou um instrumento, mandou calibrar, seus problemas não estão resolvidos. Você apenas sabe quais são os seus problemas. Você apenas conhece o erro e aí, sabendo o erro, a gente consegue fazer a correção, tá? O fiscal vai aceitar sim. Se você estiver considerando tudo, não tem como não aceitar. Tem uma pergunta: quais as vidrarias do laboratório eu tenho que calibrar? Entendi. A resposta é a Então, mesma, né, é Lucas? a mesma, é a mesma. Não é qual a vidraria, você tem que lembrar tudo, igual a gente já falou, tudo que o seu processo impacta, né? Essa questão do que eu tenho que calibrar, basicamente a resposta é essa para tudo. Porque o que o seu processo impacta ali, o que esse equipamento vai impactar no seu processo ali, você tem que fazer a calibração. O que é crítico, né? Isso é crítico, então tem que ser feito. Não é, só vou calibrar isso, só vou calibrar aquilo. Você tem que ver o que é crítico para você ver se você tem ou não que fazer. E aí, uma dica de R$ 1 milhão, hein? Presta atenção. Já enjoei de chegar em laboratório. O pessoal tem maleta de vidraria ser calibrada. Nunca olharam o laudo. Esquece, vamos, né? Agora vamos começar a olhar. Mas eu tenho lá a pipeta graduada de 1 ml, de 2 ml, de 5 ml, de 10 ml, tudo calibrada. Gente, não faz diferença. As análises de rotina do seu laboratório. Presta atenção que eu estou falando de um laboratório de autocontrole da indústria, não eu estou falando de um laboratório com acreditação da 17025, tá? Mas assim, tudo que você usa esse tipo de vidraria não requer precisão. Aquilo que requer, que é fundamental, que é volumétrica a medição, você usa uma pipeta volumétrica, você usa uma bureta, aí sim tem que ser calibrado. Né? Então não faz sentido você ficar calibrando aquele monte de pipeta graduada e ficar fazendo a correlação daquilo. Não faz sentido. Calibrar uma pipeta volumétrica de 11 ml para análise de gordura em leite, ok. Calibrar uma pipeta graduada de 10 ml que você vai usar para fazer uma pesquisa de fraude de alcalino, que você vai dosar o álcool nela, não faz sentido. Aí é gastar um dinheiro que poderia estar sendo, de repente, destinado para ter mais termômetros com calibração RBC, coisas mais impactantes no seu processo. Tô desvendando você, Lucas? Não, Falando para o eu povo acho não que calibrar a vidraria graduada? não, eu acho, acho assim que tem que, eu acho que a gente tem que ser justo, né? A gente tem que ser justo. Para mim seria muito bom, igual você falou, você mandar a maleta para calibrar, né? Mas é igual eu acho que a gente tem que trabalhar também com justiça, né? A gente tem que, não é só ganhar. Se a gente faz igual eu falei, uma parceria legal com a pessoa, instrui ela, igual você está falando, pô, você tem mais know-how para falar disso do que eu, né? Então, assim, se é o que pede, então faz o que pede, né? Não vão inventar a roda, não. Eu acho que é uma destinação de recursos, sabe? Diferente, por exemplo, quem ainda usa pipeta graduada de vidro, sem usar pipetador, que é um negócio que tem que calibrar, né? Os pipetadores, eles têm uma norma da ISO só para isso, inclusive, para calibração de pipetador. Então, assim, quem ainda usa na microbiologia pipetas graduadas, sim, vale a pena calibrar. Lembrando que toda vez que você esterilizar, temperatura alta demais.
você vai estar perdendo aí, né? Porque aí a gente tem que considerar isso, inclusive, na frequência de calibração. É um instrumento que vai, é uma vidraria que vai ser submetida a alta temperatura com frequência. E aí, o que É, acontece com o vidro em alta temperatura? Isso aí entra naquela questão, igual a gente estava discutindo, a questão da frequência, né? Essa questão, isso aí é uma coisa que influencia. Então, pô, vidro, mas ali aquela temperatura, você coloca, você expõe ele todo dia, né? Um produto que você usa ali é pouco, mas desgasta. E na hora de fazer o trabalho, fazer uma calibração, isso aparece. E aí é aquela história, você fez a calibração, você faz a calibração das suas vidrarias a cada né, vidrarias que são submetidas à esterilização, ou seja, altas temperaturas, uma vez por ano, você pode ter certeza que você vai estar perdendo isso, porque aquilo é esterilizado todo dia. Então, aí é questão da Uhum. avaliação da frequência. Você pode fazer algum procedimento de aferição, de novo, a aferição não faz parte do VIN, mas você pode ter um procedimento interno aí para comparar que vai te dizer a frequência, né? Estabelecer o histórico aí para isso. Eu acho que vale a pena avaliar os dados. O que não dá é igual o Lucas falou, né? Não dá para gente. É ser justo, vamos dar mais atenção, aquilo requer mais atenção. Nosso tempo é um só, nossa verba é uma só, precisa usar ela com racionalidade aí. Bom, falando de calibração em geral, calibração rastreável e calibração rastreada e calibração RBC. O que é isso, Lucas? Você hoje oferece esses dois tipos de serviço, certo? Isso. Falando assim, não vamos entrar muito no assunto, que é um assunto mais extenso, né? Mas a grosso modo, né, a calibração RDC, ela está no topo da cadeia ali, né? Então, assim, você fez a calibração RBC, você não tem que mostrar rastreabilidade, você não tem que mostrar nada. Seu laudo tá, né, é reconhecido ali. Então, você não precisa ter aquele monte de documento mostrando a rastreabilidade dos padrões que foram usados. A calibração rastreável é o oposto, né? O equipamento, né, a empresa tem as suas metodologias, né? E faz os padrões usados na empresa são calibrados RBC, e aí a gente tem o cliente, quando faz, a gente manda o laudo, e aí ele busca, guarda, além do laudo da calibração, ele tem que apresentar o laudo dos equipamentos que foram utilizados para a calibração, né? Então, a grosso modo, é, é essa a diferença das duas, né? Falando por alto assim, é essa a diferença das duas. E aí vai, igual você falou, questão de custo, vai do que pede, né? Eu preciso fazer tudo RBC? Eu preciso fazer tudo rastreável? Então vai do que você pede. Quando você busca uma empresa que pelo menos já tem alguma, né, acreditação, alguma coisa assim, a empresa já tende a ter os processos dela mais, como é que fala? Desenhados, definidos, Mais né? desenhado, né? Pelo igual, né? Já tem uma coisa mais desenhada. Então você já sabe que é uma empresa que já tem um procedimento ali mais coeso, né? Então, assim, não é uma melhor do que a outra. Vai muito também, igual eu falei, do que você está sendo cobrado, do que você precisa para a sua empresa. Aí mais uma dica de R$ 1 milhão. Você decidiu que você vai contratar uma calibração RBC. O que você vai receber do contratante? Um certificado da calibração do item em questão, do instrumento, da vidraria em questão. Esse aqui, e aí nesse laudo, nesse único documento, tem todas as informações. Não, eu decidi que eu vou fazer uma calibração rastreada. A empresa é ótima, acreditada, mas eu vou. Acreditada na 17025, mas eu vou fazer para esse item, eu vi que ele não impacta tanto, eu vou fazer só uma calibração rastreada. Quais os documentos que você tem que conferir se vieram para você? O certificado da calibração do instrumento e mais todos os outros certificados, os padrões que foram usados. É isso, né, Lucas? Isso, correto. E aí você É tem que uma coisa conferir todos. tem que conferir se está tudo certinho, né? Se tá, você faz a conferência, pega o seu certificado de calibração, pega o seu certificado da rastreabilidade e aí você apresenta eles, né? Uma coisa bacana que hoje a gente tem lá na empresa, a gente tem um portal do cliente.
nesse portal, a gente cadastra os certificados de calibração do cliente no portal, e lá no portal já consta todos os certificados da rastreabilidade do equipamento. Então, assim, você não precisa ficar. Você manda o papel e depois, se precisar, tem que mandar mais papel para você. Não, lá no portal você já tira tudo que você precisa. Já tem lá, calibrei a balança aqui para Carol. Aí eu usei um peso padrão, tal. Aí, quando você abrir lá para você tirar o seu certificado, já tem lá o certificado da rastreabilidade dos equipamentos que foram utilizados, né? Processo Isso todo, né? já tem o processo todo, né? É uma coisa bacana que tem no nosso portal que a gente colocou lá, né? Até mesmo para ajudar na questão do controle de qualidade. Hoje, quando você abre o portal lá, ele já até te fala quando tem equipamento vencendo. E aí vai. E Isso é aí. ótimo. Nossa, mamão na roda, porque você pega É, surpresa em auditoria. Ah, esse aqui tá vencido, ó. Você mesmo falou que ia fazer em julho, nós já estamos em setembro e é, você não fez. Nó, e aí, quando o prestador de serviço manda um alerta, nós, gente, já salvou vidas, é. tá? A gente lá, né, trabalha dessa forma. A gente avisa o cliente com um mês de antecedência, né? Quando já é cliente nosso, a gente avisa com um mês de antecedência, ó, mês que vem tá vencendo esses equipamentos aqui, hein? Vão marcar e tudo. E se o cliente tiver o costume de pelo menos uma vez, todo comecinho do mês ali, entrar no portal para dar uma olhada, quando ele abrir, já vai estar lá, que é uma mensagenzinha, Um ó, tem alerta. tantos equipamentos vencendo esse mês. Então, assim, aí é menos uma coisa para se preocupar, né? Que a gente sabe que na qualidade aí da empresa aí, a quantidade de É. processos que o pessoal fica preocupado, né? É verdade. Nossa, eu descobri esses dias que eu tinha esquecido. Esses dias não, eu descobri. Eu já saí da empresa que eu estava trabalhando, descobri que eu tinha esquecido de botar um pedido de compra. Foi feito o serviço e tal, e não tinha o número do pedido. Quer dizer, é muito trem para a gente lembrar, né? Então, se tem alguém para Aham. alertar a gente. Eu agora ponho tudo despertador no celular. Eu nem preciso, porque o sistema já está avisando para nós, graças a Deus. Aham. É uma bênção isso. Bom, quando alguém contrata uma calibração com vocês. Qual que é o mínimo? Vamos ser bem prático. Qual que é o mínimo de informação? Lucas, eu quero te mandar um termômetro espeto. Vou dar dois exemplos mais comuns aí em laticínio. Eu quero te mandar um termômetro espeto para calibrar. O que você precisa saber dele? Então, Carol, nesse caso, né, igual quando você fala para mim, eu preciso de um termômetro espeto para fazer a calibração, né? Com isso eu já consigo começar um orçamento, né? Então, mas assim, vamos do começo. Com uma empresa nova, já manda para mim CNPJ, né, os dados cadastrais da empresa, para a gente já começar a cadastrar a empresa para poder gerar o orçamento. Aí a questão do equipamento. Um termômetro espeto. Termômetro espeto, né? Se você não me mandar nada, eu já tenho cadastrado no sistema o preço dele. Mas é importante, se você tem, às vezes, alguma faixa de uso dele, um critério, uma periodicidade, você já tem a tag, você já tem isso tudo já ali pronto, me manda. Manda de uma vez. Que aí, que aí quando o técnico for lá fazer o serviço, ou você for mandar o serviço, a gente já tem isso tudo. Então, é muito mais rápido para a gente, que a gente já chega, já faz dentro do que você precisa, e é, é bom para os dois lados, porque aí quando chega, a gente já tem tudo, não tem que ficar te ligando, te perguntando nada, e o equipamento já volta calibrado ali, tudo dentro dos critérios, com a periodicidade que você já tem lá no seu Da processo sua necessidade, né? da sua Eu necessidade. costumo mandar a faixa de medição, e às vezes é mais de uma, tá? Eu costumo Uhum, mandar a faixa de medição, costumo mandar a resolução do termômetro e o erro que o meu processo tolera. Porque daí eu acho que uhum. facilita para vocês me dizerem assim, ó, a gente, até para alertar. Até aquela história que às vezes, sei lá, eu recebi muito certificado, aquele ali passou batido e, na verdade, era um instrumento que eu, enquanto controle de qualidade, ia ter que recusar, ia ter que reprovar, ia ter que providenciar outro. Então, quando eu passo isso para vocês, eu acho que fica mais fácil de vocês me alertarem. Ó, esse aqui não passou, não, presta atenção, tem Isso. uns aí que não passaram. Eu acho que Uhum. facilita bem a vida, né? Fica muito mais fácil. Um processo que a gente demanda, às vezes, de um pouquinho mais de informação, né? Por exemplo,
igual você falou do termômetro. Outra coisa que aparece muito também, por exemplo, a balança. Se você ligar para o meu quero calibrar uma balança. Aí, você só me manda isso no e-mail ou numa mensagem, aí eu vou ter que entrar em contato contigo. Qual balança? Qual a faixa dela? Uma balança analítica, uma balança analítica, qual que é a capacidade? Que isso aí vai variar, igual eu te falei, dos padrões que eu tenho que levar para fazer a calibração, né? Questão de preço. Então, já manda isso tudo já que facilita. Um outro processo também que demanda informação é quando você faz uma qualificação numa autoclave, numa Eu ia estufa, perguntar agora. né? Então, assim, qual que é o parâmetro que você usa na sua autoclave? Aí às vezes você pergunta, não sei, não, gente, o parâmetro, você esteriliza. Qual que é o seu processo? Eu esterilizo 121 graus por 30 minutos. Beleza, é isso que eu preciso saber. O resto, o resto é comigo, né? Mesma coisa, a estufa. Qual que são os parâmetros que você usa na estufa? Ô Lucas, eu preciso qualificar ela a 30 graus e preciso qualificar ela a 60 graus. Então, a gente já manda já o orçamento, até com uma síntese da norma, né? O que a gente vai fazer, quantidade de sensores que vamos usar, né? Já manda isso tudo certinho já. Já facilita demais isso. E igual eu te falei, a gente pergunta para o cliente diz, nossa, que. Não, gente, é só o que O que você tá usa no falando? equipamento. Né? É só o que você usa. É a questão do que ele está perguntando e o que eu tenho que responder. Isso é bacana. E aí você falou um negócio. Com a autoclave, a gente calibra ou qualifica termicamente, hein, Lucas? Não, a gente faz a qualificação térmica dela, né? E por questão normativa, a gente tem que fazer a calibração dos componentes dela, né? Então, a gente faz a qualificação e faz a calibração dos manômetros, né? Válvula de segurança, e aí a gente faz o estudo térmico dela. Eu acho assim, sob o ponto de vista de segurança do meu processo, da segurança do alimento, né? Eu estou usando aquilo ali para fazer uma análise microbiológica dela, vai depender do resultado que ela tiver, vai depender muitas vezes da liberação de um produto. Autoclave tem que qualificar, você tem que entender se durante aquele período aquela temperatura se manteve. Então, o sensor que o Lucas vai Uhum. colocar vai fazer isso, ele vai ficar medindo a temperatura no prazo Isso. que eu falei, com a autoclave lotada de coisa, com a autoclave vazia, porque também, né, tem dia que você esteriliza muita coisa, tem dia que você esteriliza menos coisa. Então, isso seria a qualificação térmica. Mas aí, pensando no ponto de vista de segurança das pessoas, o manômetro, a válvula de segurança precisam ser calibrados para realmente, naqueles pontos que são os pontos que começam a comprometer a segurança de quem está ali no ambiente, não, fica tranquilo, se chegar nesse nível, vai funcionar. Né? Eu acho Isso super aí. importante colocar isso. Eu já vi muitas vezes as pessoas falando assim: eu vou qualificar ou eu vou calibrar? Aí eu vou só qualificar, eu vou só calibrar, eu vou pelo mais barato. Gente, tem equipamento que você tem que fazer as duas coisas, não dá para escolher. Então, autoclave é uma, estufa, né? Se o negócio fica um período para funcionar, qualifica em termos de temperatura. Tem que ser a Aham. qualificação, né? E é isso Eu mesmo que você já. falou. E assim, igual você falou, é importante fazer. Né? É importante fazer porque, na minha experiência, né, no meu tempo de campo aí, a gente já, vários clientes, a gente já conseguiu detectar, às vezes falha em algum processo por essa questão da qualificação. Porque o que acontecia? O cliente, ele deixava uma estufa, né, tinha uma sala de estufa, e durante o dia o ar-condicionado ali, e a estufa funciona o quê? Ela funciona acima da temperatura ambiente, né? Dependendo do equipamento, funciona acima da temperatura ambiente. Então, assim, tinha análises dele que estava dando fora. Aí a gente foi lá fazer a qualificação térmica e no processo a gente detectou o quê? Na curva da temperatura, depois do horário que a empresa fechava, o ar era central. Aí desligava o ar-condicionado da empresa. Uma sala, pensa, uma sala com 6 estufas. No, chama Subia a sauna. temperatura. Subia.
Aí o que acontecia? Durante a noite, a temperatura ficava fora do que ele precisava, crescia mais coisa do que ele queria nas placas, e aí de noite, durante o dia, a hora que a empresa voltava a funcionar, a temperatura, pum, baixava e ficava dentro do que precisava. Graças à qualificação térmica dessa estufa, né, ele conseguiu detectar e tomou uma ação para resolver esse problema que ele tinha. É aquela história, se a gente sabe do problema, a gente tem a opção de resolver, né? E foi o que ele fez. É, A Carol Viana, inclusive, ela é professora da Cândido Tostes, ela mandou uma pergunta aqui. Se tem que enviar o equipamento, o instrumento para calibrar, ou se pode ser feito no local. Varia, né, Lucas? Do tipo aí de varia. equipamento. Varia. Tem processos que permitem a gente fazer a calibração em campo e tem processos que a gente só pode fazer no laboratório, né? Então, depende dos equipamentos, né? Uma balança. A gente sempre orienta a fazer a balança no local, né? Por questão de Onde ela é usada, transporte, né? mudança, é sensível, né? Então, a gente sempre orienta a fazer a balança no local. Um termômetro laser, por exemplo, pode manda para o nosso laboratório, né? Então, assim, depende do equipamento. Eu acho que termômetro, vidraria, normalmente é melhor mandar para vocês, porque vocês É, têm as condições controladas aí no laboratório de vocês. hum, E estufa, autoclave, é, balança, principalmente, no local de operação, né? Eu acho que funciona isso. melhor assim. Então, tem as duas coisas. O ideal, gente, a dica que fica é de vocês organizarem isso. Ah, preciso calibrar. Preciso chamar o técnico para vir aqui para calibrar. Já junta tudo que você precisa calibrar, já faz orçamento, o cara vem, faz naquele mesmo período, aquele mesmo deslocamento, né, dele, já leva o que tem que ser calibrado lá, o Lucas, já põe na mochila aí os termômetros, as vidrarias, já leva, depois já devolve para você. Isso é uma coisa que você faz a gestão da verba de uma forma racional e você acaba economizando. Ai, Carol, mas aí tem que pagar tudo de uma vez. Já, dá uma chorada, parcela aí com o É, pessoal, né? a, Isso dá para é, negociar. a gente hoje, né, a gente trabalha com um sistema de contratos, né, essas coisas e tudo. Eu mesmo já ajudei uma cliente nossa que era desse jeito, fazia picado. Aí a gente tinha que ir lá 4 vezes, 5 vezes no ano para fazer. Aí eu fui ajudando ela para a gente ir diminuindo Condensar. a ilha, juntar tudo num determinado período. Hoje a gente consegue fazer o serviço lá uma vez no ano. Entendeu? Então ela foi, juntou tudo ali e ao longo do ano ela faz um picadinho que aparece, né? Ah, compra um equipamento novo, vai lá e faz. Mas ela pegou, juntou tudo numa determinada data, que aí ela consegue pegar e pagar um deslocamento só. A gente vai, faz tudo, traz o que tem que ser feito em laboratório e depois devolve. E aí entra a questão do preço, igual você falou. Ah, mas vai ficar muito caro eu fazer tudo, né? A gente conversa, igual eu falei, a gente trabalha com questão de contrato. Então, poxa, eu quero fazer tudo de uma vez, mas vai ficar muito caro. Pô, vamos trabalhar com a questão do contrato, a gente divide isso aí durante o ano e vai pagando. Aí até mesmo que você consegue, porque tem empresa que tem, né, um limite para gastar por mês com Aham. determinadas coisas. Então, isso também ajuda nessa gestão financeira da empresa. É. E eu acho assim, até para a gente que está lá na qualidade, é aquele momento do ano ou do semestre, dependendo do que você determinou aí no seu plano de calibração, é um momento que você sabe que você vai ter que parar e é meio que você trabalha por empreitada, né? Não, agora esse mês é o mês de eu avaliar os certificados, né? Então, isso é bacana até para você organizar o seu tempo aí enquanto gestor da qualidade. Essa gestão dos equipamentos, a LGM Engenharia de Juiz de Fora está perguntando. Essa gestão dos equipamentos que tem que ser calibrado, muitas das vezes é um problema. Não sei se o nome não é LGM, mas é. É um problema e às vezes, é o que eu falei, às vezes você é pego de surpresa. No meio de uma auditoria do Ministério da Agricultura, você descobre que tem um negócio que está vencida a calibração, ou que está para vencer semana que vem, você nem começou a se movimentar, ou então você descobre muito em cima da hora, e aí você sabe que você vai receber uma auditoria, ou fica com medo de receber, e assim, o prestador de serviço ele não vai conseguir te atender antes de vencer.
O pessoal tem prazo para trabalhar também, né? Não é assim. Então, é um problema, é uma dificuldade e é um desafio de verdade mesmo. Por isso que muitas vezes a gente coloca isso em cronograma. Oi, Leandro, prazer também. E a gente coloca isso em cronograma muitas vezes para ir fazendo esse gerenciamento, porque gente, quem nunca? Meninas e meninos da indústria, quem nunca foi pego de surpresa? Ai, meu Deus, tá vencido. Nossa, várias vezes já e em várias situações diferentes. Lucas, você trabalha com qualificação de fluxo laminar também? O fluxo laminar, né, o termo correto seria fazer a certificação dele, Certificação, olha, né? aprendendo. Certificação. A gente também faz a certificação desses equipamentos, dele, de capela de exaustão, né? Que a gente faz isso. Porque o fluxo laminar ele não é um equipamento que te dá um resultado, né? O fluxo laminar ele é um equipamento ali de segurança biológica, né? Então, demanda, a gente faz os testes nele para certificar usando um contador de partícula para medir as partículas suspensas no ar, né? Fazemos alguns testes nele para certificar que você está usando aquele equipamento e ele está ok com o que você precisa. Você tem uma Está segurança cumprindo? em usar ele, né? Então, assim, a gente também faz esse tipo de serviço, sim. Foi uma pergunta, inclusive, que veio na caixinha de perguntas lá do story do Instagram, né? Se capela de Uhum. fluxo é importante calibrar. Então, a gente já aprendeu que não é calibrar, é certificar. E é importante sim, né? Porque, com Claro, certeza, se ela está fazendo o que ela se propôs, o resultado da sua análise microbiológica que você está fazendo ali dentro ganha em confiabilidade, né? claro, porque é igual você, né, o fluxo laminar é justamente para ter essa segurança biológica. Imagina, se o filtro EPA dele não tiver ok, vai passar um monte de coisa ali para dentro que você não quer, né? Então, Exatamente. assim, Não quer e se é, chegar no C ainda piorou, né? Segurança do né? analista também, né? Né? Então, assim, é um item importante ser feito, sim. Dificilmente a pessoa, eu não me lembro quem foi que mandou, eu acho que não foi a Jéssica, eu não me lembro agora. Bom, mas enfim, quem me perguntou, dificilmente alguém vai te perguntar sobre certificação de fluxo laminar em auditoria do Ministério, tá? E aí é o que a gente falou, não é só para atender a norma, tem um ganho muito maior disso, a confiabilidade dos seus resultados, porque você precisa deles. Então, vale a pena sim, talvez uma frequência menor principalmente se você faz o procedimento de manutenção, de limpeza, né? Mas é importante sim. Lucas, o nosso É, tempo está acabando. Você tem mais alguma dica de R$ 1 milhão aí sobre qualificação, calibração, certificação? Algum pedido ah, para fazer para o pessoal? Por favor, me informem quando vocês quiserem contratar. Como que é? então, Carol, tem dica não, né? Assim, o que eu sugiro, né, igual eu falo pro pessoal, é importante, né? A gente fazer esse serviço de calibrar os equipamentos, qualificar os equipamentos, né? Para a gente poder melhorar, tá sempre numa melhor ali, ter produto de qualidade, ter, né? Porque se você quer ser referência, você tem que começar desde lá da qualidade ali, de tudo ali, para você alcançar um nível de excelência, né? Então, procure empresas boas, né? Parceiras para trabalhar com vocês. Não aceitem qualquer coisa, Ai, que questionem, ótimo. questionem, entendeu? Porque é igual a Carol falou, tem muita gente que às vezes manda uma coisa e não é aquilo que está pedindo. Então, questiona, entende o que precisa fazer. Se você recebeu um orçamento, ficou com dúvida? Entre em contato. Pô, fulano faz assim, Beltrano faz assado, deixa eu ver aqui o que minha norma manda. Então, assim, o que eu posso orientar o pessoal é isso. Procurar mesmo empresas que sejam parceiras, que trabalhem direito, que façam o que tem que ser feito para não prostituir o mercado, né? Por Porque, favor. né, para não prostituir o mercado, que aí faz mais barato, mas faz de qualquer jeito. Aí você faz mais de uma vez, acaba saindo caro, né? E Então, se eu tenho uma dica importantíssima, meninos e meninos da qualidade.
Entendam o que vocês estão contratando. Perguntem, suguem do prestador de serviço de vocês. Aprenda. Não precisa aprender a fazer, mas aprende no mínimo a saber se estão te entregando o que te propuseram, porque a gente cai em muita roubada desse jeito. É, pergunta, chegou lá, pode perguntar o que a gente souber, a gente vai falar, o que a gente não souber, a gente vai procurar se orientar para poder passar essa informação, né? Então, é igual o cara falou, procura entender o processo para ver se o pessoal está entregando o que você está contratando, né? E outra dica, façam um curso de interpretação de certificado de calibração. Gente, eu não estou brincando. A motivação da minha conversa com o Lucas, a motivação de vários posts que eu já fiz e que eu vou continuar fazendo nos próximos dias em termos de metrologia, é justamente para tentar convencer a vocês o quanto isso é importante. E eu só estou falando isso porque eu fiz e para mim foi importante. Eu estou numa situação hoje muito mais confortável para responder qualquer coisa sobre calibração. Claro que eu não sei tudo. Nossa, e disso aí, então, falta o mundo para saber. Mas eu estou numa situação muito mais confortável e minha vida profissional mudou depois que eu fiz o curso. Teve um curso, né, Lucas, há uns dias atrás aí, Teve, presencial. Eu vou pedir teve. para o Lucas e para o pessoal da MQT continuar me mantendo informado desse e de outros cursos, e eu vou divulgar para vocês, sim, porque, gente, saber não ocupa espaço é o ditado mais velho que tem, mas é muita verdade. Eu tenho meu material aqui, eu tenho material que o Lucas mandou para mim também do curso que eu não pude ir, mas que, enfim, e eu consulto. Tá aqui, ó. Uma hora eu tiro foto e mostro para vocês onde eu guardo as minhas apostilas, porque hoje não tem muita coisa digital, mas eu já fiz muito curso que tinha apostila escrita, enfim, e eu tenho aqui e eu consulto, eu não sei de cabeça. Não achem vocês que quando vocês mandam pergunta para mim, eu aperto um botão aqui e respondo. Mentira, eu levanto, vou ali, pesquiso. Não tem nada de cabeça, não quero saber, porque eu tenho que lembrar onde está tudo anotado, porque daí é menos coisa para lembrar, eu acho mais fácil a resposta. Façam um curso de interpretação de certificado de calibração. Vocês não precisam, faz online, por favor. A Roberta está pedindo. Roberta, eu já pedi também. Eu já pedi na A, época do presencial. a gente fez um curso esse mês, foi muito esse mês passado agora foi bacana, teve bastante gente que foi, né? Teve um network bacana ali, porque você acaba misturando diversas áreas, né? Você pega Sim. ramo no concessionário, você pega uma indústria química, você pega um laticínio, você pega o hospital. Então, assim, é muito bacana. A gente, inclusive, né, aproveitando o gancho, a gente tem ideia de fazer um agora, outro curso desse no segundo semestre, e a gente está querendo abrir um vaga online, porque a gente sabe, tem muita gente que eles têm vontade de ir, mas é de outra cidade, é É longe, longe às às vezes fica vezes. inviável vir, né? Aí mas a gente já está É. estudando isso aí para Não, fazer fala sim. comigo se precisar de ajuda, eu ajudo, tá, gente? Porque tem que fazer online, ó. Roberta pediu, tenho certeza que tem outras pessoas aí que gostariam. Vamos lá, Lucas, vamos movimentar isso, porque eu Não, quero ver vamos esse sim. curso online, hein? Gente, façam, Né? façam, 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 porque faz diferença na vida profissional de vocês. Ensina muito. Não é só entender o que Ensina. está escrito no certificado, não. Até para você entender, quando você for contratar, você já aprendeu alguma coisa ali, tá? É, e às Lucas, vezes então, aparece. assim, muito E às vezes obrigada. aparece. Ah, eu Pode que falar. agradeço, Carol. Não, falando assim, você falando do curso, assim, e às vezes é bom fazer mesmo, porque às vezes aparece a dúvida de um, né? Às vezes é uma coisa que você não está lembrando ali, mas já aconteceu em outro lugar, né? Às vezes nunca aconteceu, mas aí, pô, você já viu no curso lá, quando acontecer, você já está Ativa o sininho na ciente, cabeça. né? É, E mais uma vez aí, muito obrigado aí pela oportunidade aí de estar na live aí contigo, né? Foi muito eu que bacana, agradeço demais. né? O pessoal que precisar aí de qualquer dúvida, qualquer coisa relacionada a calibração que a gente puder ajudar, pode me chamar aí no Instagram, pode chamar a Carol, que ela direciona, e estamos aí para o que der e vier. É isso aí, vamos aguardar o curso então online, que tá todo mundo pedindo, tá? E obrigada de novo. E ó, gente, nos próximos, eu vou deixar essa live salva, vocês contam para os coleguinhas, tá? E nos próximos dias a gente vai ter vários posts a respeito de metrologia.
para coisas práticas do dia a dia de vocês, as informações que eu acho que vocês precisam saber, ou pelo menos ter registrado em algum lugar, eu andei preparando para vocês aí. Não percam, não, tá? E se tiver alguma dúvida, manda para nós aí, que o que eu não souber, eu pergunto pro Lucas. Combinado? Pode deixar. Combinado, então, Carol. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Um abraço, boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.